Vídeo extra. Curta o canal. O Brasil é um país alegre e muito conhecido por suas festas, por seu clima tropical e pelas praias maravilhosas ao longo de toda a costa do país, que deixam qualquer estrangeiro com um gostinho de quero mais. Porém, a grande hospitalidade e o clima festeiro do país, fora dos escândalos políticos que ocorrem e ficam famosos no mundo inteiro, fazem o Brasil ter uma imagem de que tudo é permitido e que não temos regras para nada. Bem, a grande verdade é totalmente contrária. Temos regras, e regras até demais para obedecermos. Estima-se que cerca de 767 regras sejam diariamente publicadas no país. E ao final desse vídeo, pelo menos 2 novas leis ou regras terão sido criadas. Molhar um pedestre. Apesar de parecer óbvio e não haver fiscalização suficiente, essa regra, se realmente fosse levada a sério, iria fazer o bolso de qualquer motorista imprudente doer bastante. O condutor de um carro, moto, caminhão ou ônibus que passar rápido por uma poça d'água e molhar um pedestre está cometendo uma infração de nível médio e pode receber multa, além de pontos na carteira. O artigo 171 do Código de Trânsito Brasileiro diz que o motorista que for flagrado usando o carro para jogar água em um pedestre ou em outro carro será multado e receberá 4 pontos na CNH. A multa pode chegar a R$ 130. Obviamente, são raros os casos em que a lei é seguida à risca, uma vez que não há fiscais o suficiente para tantas poças que surgem em dias de chuva. Atravessar fora da faixa de pedestres. Pensou que era só na Europa que isso rendia multa? Nada disso. Ao contrário do que parece, o Código de Trânsito Brasileiro não aplica regras somente para os condutores de veículos, mas também para os pedestres. Atravessar fora da faixa de pedestres em uma rua ou avenida é extremamente arriscado, tanto para o pedestre como também para o trânsito em si. Por isso, conforme previsto no artigo 254 do Código de Trânsito Brasileiro, atravessar fora da faixa é considerado uma infração leve e o pedestre pode ser multado em até R$ 26. Mais uma vez, na prática, isso está longe de acontecer. Importar um carro usado. Se você já saiu do país ou mesmo fez uma pesquisa pela internet, deve ter descoberto que os carros brasileiros estão entre os mais caros do mundo. Tanto é que a revista americana Forbes acabou fazendo publicações a respeito dos preços dos carros no Brasil, alegando que somente carros com rodas folheadas a ouro justificariam tal preço. Isso faz com que muitos brasileiros desejem importar um carro usado, já que mesmo arcando com os custos, sairia bem mais barato do que adquirir um dentro do próprio país. Mas fazer isso é algo proibido no Brasil. Porém, não há qualquer definição do que seja um veículo usado na norma. Por outro lado, é permitida, por exemplo, a importação de veículos antigos com mais de 30 anos de fabricação para fins culturais e de coleção. Agora, se a pessoa em questão for membro do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a regra não é válida. A importação de um veículo usado por um diplomata brasileiro que retorne de atuação no exterior não é apenas permitida, como também bancada pelo próprio Ministério. Vai entender? Andar de bicicleta na calçada. Esse assunto, sem dúvida, é digno de debate acerca do uso das ciclovias, que em muitas partes das cidades estão inacabadas ou com falhas enormes em sua estrutura. Com isso, os ciclistas acabam invadindo as calçadas, o que deixa os pedestres, sobretudo as crianças, em risco de serem atropeladas.
Conduzir uma bicicleta na calçada sem indicações no chão é proibido por lei no Brasil e acarreta uma multa de gravidade média no valor de R$ 130. Isso significa que, na falta de uma ciclovia, as bicicletas devem se posicionar na pista junto com os outros automóveis, no mesmo fluxo de trânsito. Abastecer seu próprio carro sem a ajuda de um frentista. Isso definitivamente é algo que confunde muitos turistas, sobretudo dos Estados Unidos e da Europa que vêm visitar o Brasil. Lá fora, os postos de combustíveis com bombas de autosserviço são muito comuns. Você para, abastece, paga na própria bomba ou na loja de conveniência e vai embora. Simples, não? Não no Brasil. As bombas self-service são proibidas em território nacional desde o ano 2000. O objetivo da medida foi evitar a perda de empregos dos frentistas, preservando cerca de 500 mil vagas por toda a extensão do país, encarecendo o preço do combustível. Cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico ficou muito popular no mundo inteiro por ser considerado uma forma menos nociva para fazer o consumo da nicotina. Esse dispositivo basicamente converte a nicotina em vapor, já que vem diluída em químicos. Mas no Brasil, uma proibição entrou em vigor em 2009. É estritamente proibido comercializar, importar e distribuir o cigarro eletrônico em todo o território nacional. A Anvisa tem feito uma série de reuniões e busca mercados ilegais de venda desse dispositivo tão popular na Europa. Além de causar dependência, estima-se que o cigarro eletrônico tenha sido responsável por 7 mortes documentadas por uma doença pulmonar totalmente desconhecida. Beber na rua. Em algumas cidades do Brasil, é estritamente proibido beber na rua. Sim, até mesmo aquela cervejinha do final de semana. Muitas cidades, sobretudo interioranas, acharam essa uma maneira de combater tumultos e a violência. Nas cidades de Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, e Chapecó, no interior de Santa Catarina, a coisa foi realmente levada a sério. As multas podem chegar ao valor de R$ 500 pelo consumo de cerveja na rua. Em algumas cidades, há uma restrição de idade, sendo apenas adultos maiores de 24 anos permitidos a beberem na rua, ou uma permissão para os fins de semana somente. Em todo caso, se você planeja sair para beber com seus amigos, ou mesmo ficar de bobeira na praia com bebidas alcoólicas, é bom consultar antes as regras da cidade em questão para evitar aquela dor mortal em seu bolso. Bronzeamento artificial. Se você adora as marcas que o verão te deixa, mas deseja obtê-las também em outras estações do ano, o melhor a ser feito é realmente viajar e buscar uma alternativa mais saudável para pegar aquele bronzeado. O bronzeamento artificial é proibido não só no Brasil, como também em vários países, que todavia fornecem o serviço de maneira clandestina. Segundo o Ministério da Saúde, essas câmaras artificiais são consideradas cancerígenas, além de seus efeitos serem de longo prazo, gerando queimaduras, problemas de visão, envelhecimento cutâneo precoce, câncer de pele e muitas outras as razões que fizeram a proibição ser aceita naturalmente em todo o território nacional desde 2009. Servir café já adoçado. Se você é de São Paulo, certamente está familiarizado com os cafés super adoçados servidos em padarias, sobretudo no interior do estado. Mas você sabia que servir a bebida já adoçada em bares e restaurantes paulistas pode acarretar ao dono do estabelecimento uma multa? É isso mesmo. Segundo uma lei estadual, é obrigatório aos bares, restaurantes e similares ter à disposição do cliente o café amargo, deixando-lhe a opção do uso de adoçante ou açúcar. A medida foi tomada por conta do aumento do número de pessoas que sofrem com diabetes e doenças relacionadas ao consumo excessivo de açúcar.
Afinal, você poder ter escolha se quer adoçar seu próprio café ou não, seja com açúcar ou adoçante, como também a quantidade desejada.